Muito bem, seguimos ao vivo, 8 horas e 10 minutos. A CNN Brasil começa agora a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Você vai saber quais são as propostas de governo daqueles que pretendem comandar a capital fluminense nos próximos 4 anos. Estabelecemos como critério que os entrevistados estejam entre os 6 primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até a sexta-feira anterior ao início da série de entrevistas, sendo desprezada a margem de erro para mais ou para menos, para efeito dessa definição. Em caso de empate, consideramos o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. Persistindo o empate, somamos os votos dos deputados federais e dos partidos da coligação também em 2018. A ordem das entrevistas segue o mesmo critério. A última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio foi divulgada pelo Ibope no dia 30 de outubro. Eduardo Paes, do DEM, como vocês veem aqui, lidera com 32%. Marcelo Crivella, do Republicanos, está empatado com a delegada Marta Rocha, do PDT. Ambos têm 14%. Na sequência, temos mais informações. Benedita da Silva, do PT, está em quarto lugar com 9%. Logo atrás está o candidato Luiz Lima, do PSL, com 4%. Empatados em sexto lugar, com 2% das intenções de voto, estão Bandeira de Melo, da Rede, e Renata Souza, do PSOL. Pelo critério de desempate, Marcelo Crivella será nosso segundo entrevistado e Marta Rocha a terceira. Ainda sob esse critério, no caso de empate entre Renata Souza e Bandeira de Melo, participará da série de entrevistas a candidata Renata Souza. Outros 8 candidatos concorrem à Prefeitura da capital fluminense. Foram entrevistados 1.204 eleitores entre os dias 28 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Agora vocês observam aqui comigo alguns indicadores sociais do Rio de Janeiro. A população estimada é de 6.747.000 habitantes. Desses, 4.851.887 são eleitores. A capital fluminense ocupa a 8ª posição no ranking de desenvolvimento humano das capitais, com 0,799. O IDH mede indicadores sociais como saúde, educação, emprego e também renda. O nosso entrevistado agora é o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, o primeiro colocado na última pesquisa Ibope. Paes já venceu a disputa à Prefeitura do Rio em 2008 e 2012, ambos pelo PMDB. Foi eleito pela primeira vez a um cargo eletivo em 96 como vereador pelo PFL. Em 1998 foi eleito deputado federal e reeleito em 2002. Também participou da gestão do ex-prefeito César Maia como secretário do Meio Ambiente e foi candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2 ocasiões, em 2006 pelo PSDB e em 2018 pelo DEM. O candidato será entrevistado agora ao vivo por Rafael Colombo. Candidato Eduardo Paes, bom dia. Gostaria de saber do senhor o seguinte: quando o senhor for eleito prefeito, quando o senhor foi eleito prefeito do Rio de Janeiro no passado, lá em 2008, em 2012, a economia do país indicava para cima, né? Embora ali na metade do seu segundo mandato já houvesse indícios de que a crise estava batendo a nossa porta, ali por 2013, mais ou menos. Mas, de qualquer maneira, por 1 mandato e meio, o senhor conseguiu administrar o país com a economia do Brasil crescendo. Agora, a tendência é diferente, pelo menos no médio prazo. Como administrar o Rio de Janeiro, uma cidade que tem tantas demandas, que tem tantas carências, que não pode contar com o apoio do governo do estado, quebrado, numa situação diferente daquela quando o senhor foi eleito por 2 vezes prefeito. Seu tempo começa agora. Rafael, primeiro, bom dia. Obrigado aí à CNN pela oportunidade, esse importante espaço aqui para a gente debater as coisas do Rio. Você tem razão, quer dizer, no meu primeiro mandato, você vinha de uma crise em 2008, a economia começou a subir, meu primeiro mandato foi, de fato, com o país crescendo muito, mas no segundo não, né? Como você disse, a gente teve ali em 2015, 2018, você teve uma queda do PIB brasileiro de 7,5%. Aliás, você viu o pior cenário do mundo, que é a inflação alta,
com a economia decrescendo, com a economia diminuindo. O Estado não pagava salário, a presidente Dilma estava sendo empichada em Brasília, uma enorme crise política. E ali o que a gente fez, para se preparar para aquele momento, no meu segundo mandato, foi organizar a prefeitura. Governar e estabelecer prioridades. Né? Você tem como... E, aliás, eu quero dizer aqui, a gente fez isso tudo sem, em nenhum momento, aumentar impostos. Mas ampliar a base tributária, estabelecer controle rígido dos gastos, cortar gorduras, né? Se diminuir cargos em comissão, diminuir benefícios que são dados muitas vezes para aquelas pessoas que são extra-quadros. Ou seja, é perfeitamente possível estabelecer parcerias. Né? Quando a gente fala de parcerias, não necessariamente, aliás, as parcerias que eu estabeleci em 15 e 16 foi emprestar dinheiro ao governo do Estado, né? Assumir hospitais do governo do Estado. Então, é possível, com gestão, com conhecimento de finanças públicas, fazer uma boa gestão sem que necessariamente você tenha a economia do Brasil crescendo. Óbvio que seria muito melhor que o Brasil retomasse o caminho do crescimento, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Aliás, isso demanda ainda mais que o próximo prefeito tenha conhecimento sobre a máquina pública, saiba fazer gestão, já tenha administrado alguma coisa para dar as respostas que a cidade precisa. Nós ainda não sabemos ao certo, não é, candidato, quando haverá uma vacina para a Covid, a torcida de todos nós, mas perspectivas ainda muito diferentes. Como é que o senhor pretende lidar com as férias de verão? O senhor, se vencer a eleição, assume no dia 1º de janeiro, em meio à temporada de verão no Rio de Janeiro, que é vital para a cidade. Bares, restaurantes, hotéis. Mas ainda em meio, provavelmente, a muitas regras de distanciamento social. Como lidar com essa situação? Tentar atender a esses setores da economia vitais para a cidade do Rio de Janeiro, atender aos turistas, aos moradores do Rio, mas ao mesmo tempo fazer cumprir regras de distanciamento social. É um desafio, né? Eu acho que, primeiro, respeitar sempre a medicina, né? Não dá para desafiar a medicina, mas estabelecer regras que possam, aliás, que sejam cumpridas pela população. Né? Muitas vezes a gente vê exigências que acabam não sendo cumpridas. É muito melhor trabalhar dentro de uma realidade, alertando as pessoas para a questão do distanciamento social e regras que devem e podem ser cumpridas. Eu acho que tem um erro de estratégia. Por exemplo, eu vi o governo atual dizendo assim, olha, não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval. É o seguinte, olha, vai ter Réveillon no Rio, mas é um Réveillon diferente. Vai ter o período de Carnaval, os feriados de Carnaval no Rio vão acontecer, mas será um Carnaval diferente. Por exemplo, você pode trabalhar, né, para que turistas de São Paulo, o dólar está muito alto, né? Ninguém quer voar de avião muito longe por causa do coronavírus. Você tem uma série de restrições para voos internacionais. Por que não fazer uma campanha em São Paulo, em Minas Gerais e outros estados brasileiros para as pessoas virem de carro para o Rio, passar o verão no Rio? Então, é possível compatibilizar, seguindo regras da medicina, sem colocar em risco a saúde das pessoas. É possível, sim, fazer com que a economia gire. As pessoas estão se habituando com esse novo normal. A gente acabou de ver uma matéria aqui na CNN das pessoas na sua atividade física. Ou seja, desde que se respeite a medicina, a economia pode voltar. E escola, candidato, dá para reabrir como um todo? São duas perguntas, na realidade, nesse sentido. Se dá para reabrir, reiniciar o ano letivo em fevereiro do ano que vem com as escolas reabertas e como, ao longo da gestão, tentar recuperar pelo menos um pouco daquilo que foi perdido, especialmente para os alunos da rede pública. Já existe, né, um distanciamento enorme entre o pessoal que estuda em escola privada e escola pública. Esse buraco deve aumentar ainda mais de tamanho no país como um todo. Então, reabre ou não em fevereiro e como, ao longo de 4 anos, tentar recuperar o tempo perdido para essa criançada? Bom, vamos lá. Primeiro, sempre respeitar a medicina, né? Isso é fundamental. Agora, eu tenho, no programa de governo que a gente fez um planejamento óbvio para 4 anos, para o mandato, mas tem um planejamento de 100 dias. Né? E a gente está chamando uma coisa que a gente chama de 2 anos em 1. Não há como, né? E você disse muito bem, esse fosso social que existe entre os alunos da escola particular e os alunos da escola pública, ele tem que ser interrompido, ele não pode ser ampliado. Né? Então, nós vamos fazer esse programa de 2 anos em 1, isso se faz com reforço escolar, com professor, que a gente chama de professor da família, a possibilidade da criança ter esse reforço escolar, ter quase que uma aula particular,
A gente tem um outro programa que a gente chama de Conectados. Não tem mais como a gente não colocar todas as crianças da rede pública, a rede pública da cidade do Rio de Janeiro é a maior da América Latina, todos com acesso à internet e com um tablet, um computador, enfim, aquilo que tiver o melhor custo-benefício, permitindo também que você tenha aula online. Então vai ser um desafio de gestão enorme, preparar a rede pública. Infelizmente esse planejamento não está colocado ainda pelo atual governo, mas nós já estamos trabalhando nisso e está dentro das nossas propostas de 100 dias, né, para que nós possamos, ano que vem, recuperar e fazer com que esse esforço social entre as crianças da escola pública e as crianças da escola particular não aumente ainda mais. O sistema público de saúde em todo o país foi ainda mais pressionado por causa da crise econômica, né? Muita gente perdeu o emprego, teve de parar de pagar seguro de saúde, além da pressão que já existia anteriormente, né? Queria saber do senhor qual é a melhor alternativa, a melhor forma para administrar a saúde municipal no Rio de Janeiro. Eu faço essa pergunta, o senhor obviamente acompanha, o país todo acompanha os escândalos no Rio de Janeiro, que resultaram inclusive no processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Não são uma novidade, já houve em outros momentos de outros governos estaduais a prisão de secretários de saúde, mas geralmente com denúncias envolvendo assinatura de contratos com organizações sociais. No Rio de Janeiro parece há um problema importante. Em outros estados isso funciona de maneira relativamente satisfatória. Então eu gostaria de saber do senhor, qual é a melhor alternativa para administrar unidades de saúde numa cidade complexa como o Rio? Postos de saúde, hospitais. São essas parcerias com as organizações sociais? A administração deve ser direta pelo poder público, com contratação pela prefeitura de equipamento, de funcionário? Tem dinheiro para fazer isso? Olha só, vamos lá. Nós implantamos uma rede de atenção básica com as clínicas da família, né, que são unidades básicas de saúde, que chegava, ao final do meu outro mandato, a 4,5 milhões de cariocas. Essa rede foi desmontada. A cidade do Rio perdeu 6 mil profissionais de saúde. De 4,5 milhões de cariocas, passamos para 2,8 milhões cariocas. Aliás, isso tem uma importância enorme a ser remontada, essa rede, esse é um compromisso meu, mas tem uma importância enorme no processo, por exemplo, de vacinação, na hora que tiver a vacina do coronavírus. A gente fez um sistema híbrido, né? Na prefeitura, você disse muito bem, boa parte desses escândalos aconteceu no governo do Estado. As OS da prefeitura, não que não tenha havido problema aqui e acolá, mas não teve nenhum tipo de grande escândalo, enfim, as coisas que a gente viu no governo do Estado, em governos anteriores e no atual. Mas eu já tinha criado em 2013, 2014, não me lembro exatamente a data, vou chamar aqui de uma OS pública, uma empresa pública de saúde, chamada Rio Saúde, que já vinha assumindo gradualmente equipamentos do município de saúde. Clínicas da família, UPAs, hospitais. Então a ideia é que a Rio Saúde possa ir avançando nessa direção, não pretendo acabar totalmente com as OS, mas diminuir o tamanho delas, né? Porque é isso, eu acho que nós ampliamos tanto a rede de saúde do município que não havia uma quantidade de organizações sociais suficiente para atender essa demanda por profissionais de saúde, pela estrutura. Então, o que a gente começou a ver é isso. Empresários travestidos de organização social, e aí praticando delitos, como a gente viu no governo do Estado, acabaram desmontando esse sistema. Então, eu não acho que é tirar o bode da sala. A gente precisa atender bem a população. Então, o sistema híbrido com a Rio Saúde, eu tenho certeza que vai funcionar. E esse é o compromisso, é o meu principal compromisso, é minha principal prioridade, a gente recuperar o sistema de saúde do município, principalmente as clínicas da família, criadas no meu governo, e que a população sabe que funciona, que sempre deu atendimento, regularizar medicamento, recontratar a equipe de saúde da família, os profissionais. É possível fazer isso, dá para fazer. Aliás, nós já fizemos isso e a população do Rio sabe disso. Candidato Eduardo Paes, as milícias estão avançando cada vez mais no Rio de Janeiro, né? Entre outras atividades criminosas que têm de ser combatidas pela polícia, como tráfico de drogas e todo tipo de exploração contra comerciantes, moradores. Enriquecem com grilagem de terreno, por exemplo, construção ilegal, domínio sobre habitações, sobre condomínios inteiros do Minha Casa Minha Vida. Segundo estudos recentes divulgados pela Universidade Federal Fluminense, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, tem um contingente enorme de cariocas morando
em áreas em que eles estão subjugados pelos milicianos. É claro que uma parte disso está ao alcance da polícia, do governo do estado. Mas ocupação irregular de espaço, ocupação de conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, exploração do mercado imobiliário. O que é que está ao alcance da prefeitura fazer para evitar o avanço dessas milícias? Olha, o papel da prefeitura é principalmente no estancar as atividades econômicas da milícia. Se deu aí um belo exemplo, né? Essa coisa da construção irregular, ocupação irregular do espaço público com prédios. Aliás, sempre se utilizando dos problemas sociais, né? Eles têm uma estratégia sempre que acabam colocando pessoas mais pobres à frente e fazem prédios enormes. Tem um exemplo que acho que ficou nacionalmente conhecido pelo desabamento de um prédio, que é a favela da Muzema, no Rio. Você olha para uma foto aérea da favela da Muzema no final de 2016, é uma coisa. Você olha para ela a partir de 2017, quando tem um desabamento, é outra. Surgem prédios e mais prédios sem que a prefeitura haja. O papel do poder público no combate às milícias, principalmente da prefeitura, é estancar esse ganho, onde eles ganham dinheiro. Então, combater a ocupação irregular, essa vai ser uma regra no meu governo, foi assim, voltará a ser. As pessoas têm que respeitar a legislação. Você tem situações de exploração de determinadas atividades comerciais ilegais na cidade. Papel da prefeitura coibir essas atividades. Claro, se houver confronto, aí você pode pedir o auxílio da polícia. Então, a polícia tem um papel de protagonismo nisso, de investigação, de apurar quem são esses milicianos, efetivar as prisões, mas a prefeitura precisa ajudar a polícia estancando o ganho deles, o ganho econômico deles. Esses bandidos, não é, candidato, acabam se prevalecendo, entre outras coisas, da ausência do Estado como um todo, né, do governo municipal, estadual, da União, nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. Segundo o que eu consegui levantar aqui, há números diferentes, mas que variam ali em torno de 20% dos moradores do Rio de Janeiro, ou em favela, ou em comunidade, aí sem tratamento de esgoto, coleta de lixo precária, área sujeito a deslizamento. O que é que dá para fazer por essa gente mais pobre, morando nessas condições do Rio de Janeiro, candidato? Olha, investir pesado. Eu comecei a minha campanha com uma carta compromisso com as favelas cariocas, né? Aliás, foi iniciado lá atrás do governo do ex-prefeito César Maia, se iniciou um programa importante de urbanização de favelas no Rio, Favela Bairro. A gente continuou esse programa com o nome de Morar Carioca. Meu compromisso é retomar o Favela Bairro, para a gente urbanizar as comunidades que ainda faltam, mas boa parte das favelas do Rio já recebeu o Favela Bairro, ou Morar Carioca, ou outros programas de urbanização. Fazer com que esses equipamentos públicos, principalmente na saúde e na educação, voltem a funcionar, né? Nós levamos atendimento de saúde básica com o programa médico da família, com as clínicas da família, a quase 100% da população mais pobre do Rio. Isso foi desmontado agora, né? A construção de espaços de desenvolvimento infantil, de escolas, né? Isso nós aumentamos bastante também. Vamos aumentar em mais 30 mil vagas em creche. Ou seja, urbanização, com o programa de transferência de renda como o Cartão Família Carioca, com as clínicas da família funcionando, escolas funcionando, você começa a criar um ambiente melhor. É óbvio que a cidade precisa se desenvolver, precisa ter emprego. Você vive um problema de desemprego que é uma tragédia no Rio de Janeiro. O Rafael, um dado, o Rio sempre foi a capital brasileira com o menor índice de desemprego. Essa posição se inverteu completamente. Hoje somos a capital brasileira com o maior índice de desemprego. A cidade se tornou pouco atrativa, né? Não há animação, não há crença na cidade. A gente precisa recuperar essa crença no Rio de Janeiro para que os investimentos venham, para que as pessoas venham. Você tem um estado e uma cidade que é rica, você tem área de petróleo e gás, turismo, entretenimento, pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, é uma cidade que pode caminhar nessa direção. Então, são programas sociais do governo, somados, obviamente, à geração de emprego, que é sempre muito importante.